Então, galera, vamos para mais uma questão aí da UERJ 2019, questão 38. Vamos anunciar aí. Considere a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de 6 cromossomos, ou seja, 2n igual a 6 em divisão celular. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Então, ele te dá aqui o que está acontecendo e ele te dá os possíveis processos que vão utilizar essa divisão. Então, a gente tem duas divisões, né? Então, o que ele quer basicamente essa divisão se refere à mitose ou à meiose. Na minha opinião, tem três formas de estar realizando essa questão. Eu vou começar da mais demorada e vou para a mais rápida. A mais demorada vai ser o que é a mitose. A gente vai botar aqui então, ó, mitose. Mitose. E vamos pensar aqui, temos uma célula diploide com 6 cromossomos. Vou representar os cromossomos assim. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mitose, ela vai passar por um processo da intérfase, que vai ser a fase, que são aquelas fases vou botar aqui do lado, G1, S, G2. Tem a fase M também. A M é a fase da divisão celular. Então, na fase S, vai ter a duplicação. Na fase S, vai ter a duplicação dos cromossomos. Ou seja, quando essa célula diploide, que com 6 cromossomos, ela vai passar por essa célula S e vai duplicar. Então, os cromossomos vão ser duplicados. E aí, na hora da realização da mitose, vai haver o que eles dizem o que chamam de placa equatorial, que vai ser o alinhamento dos cromossomos. 3, 4, 5, 6. E aí vai ter os fusos, né? Vai ter os fusos que vão se ligar aos cromossomos de cada lado. E aí cada fuso vai puxar, então vai formar duas células com cada uma com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é uma célula que vai ser originada, essa vai ser outra, e essa é a célula que deu origem. Por isso que a mitose aqui tem 6 cromossomos e ela sempre vai formar duas células com o mesmo número de cromossomos. Por isso que não se altera o número de cromossomos na mitose. Já a meiose, ela vai ter a mesma coisa aqui, vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai passar também pela fase S, pela intérfase, né, pela fase S, vai duplicar, então vai ficar aqui, ó, todos os cromossomos vão ser duplicados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que, ao invés de formar essa placa equatorial, primeiramente, ela vai haver um alinhamento ali dos cromossomos homólogos. Então, você vai ter aqui 1, 2, 3. Aqui eles vão se alinhar. E aí, os fusos, as fibras do fuso vão aderir a esses cromossomos e vão puxar. Então, vai ficar 3 cromossomos para cá e 3 para cá. Aí, agora, esses cromossomos vão passar pela fase da mitose. Ou seja, esses 3, eu vou puxar para cá, tudo que acontecer aqui vai acontecer aqui, né? Esses 3 vão formar a placa equatorial e os fusos vão para cá, vão se aderir aqui às cromátides irmãs. E agora, aqui, as cromátides irmãs se separaram logo de primeira e deram origem a duas células. Agora que as cromátides irmãs vão se separar e vão formar uma célula com 3, outra célula com 3. Então, essa é uma célula que vai formar e essa é outra. E aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai formar uma com 3 e outra com 3 também. Então, na meiose, a gente tem, primeiramente, uma célula com 6 cromossomos e ela vai dar origem a
4 células com 3 cromossomos cada uma. Por isso que vai dividir por 2 o número de cromossomo. Então, a gente pode perceber aqui que, aí voltando para a questão, né? Aqui a gente tem que 2n igual a 6. Então, a gente viu que aqui ó, são cromossomos homólogos. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos desse lado e 6 cromossomos desse. 6 não, né? São 6 cromátides, né? São 3 cromossomos e cada cromossomo tem 2 cromátides irmãs. Então, aqui a gente já pode ver que esse processo corresponde à meiose, porque na mitose não ocorre esse alinhamento dos cromossomos homólogos, porque a gente vê aqui que há uma separação dos cromossomos homólogos e não das cromátides irmãs. Então, a primeira forma de a gente descobrir que se é meiose ou mitose é vendo o número de cromossomos, porque aqui depois essas cromátides irmãs vão se separar. Então vai ser esse cenário aqui. Então, a gente vendo direitinho quantos cromossomos tem, o que está acontecendo, a gente consegue ver. A segunda é aquela mais decoreba, que, sabendo que isso aqui é um cromossomo homólogo, esses cromossomos são homólogos, se há um pareamento entre eles, é meiose. Porque na mitose não ocorre esse pareamento, ocorre o quê? A formação da placa equatorial. Então, a gente já mataria que é a mitose. A terceira forma, meiose, desculpa. A terceira forma de descobrir que é meiose é pelas alternativas. Como? Ó, a primeira, reposição de células mortas. Para ocorrer uma reposição de células mortas, você não pode alterar o número de cromossomos, porque você quer substituir uma célula morta pela mesma célula, só que não morta. Então, você não pode alterar. Para você não alterar, você tem que manter o número cromossômico. Então, isso aqui é referente à mitose. A B, multiplicação celular assexuada. Multiplicação celular assexuada é a mesma coisa. Você mantém um número cromossômico. Então, está referindo a uma mitose. A opção C, produção de células totipotentes. Para você produzir células totipotentes é uma mitose, porque você não diminui. Para você produzir células totipotentes, você realiza várias mitoses. Então, também é referente à mitose. E a última é a formação de células reprodutoras. Para você formar uma célula reprodutora, você tem uma célula aqui, ela vai dar origem, eu vou chamar aqui, a célula reprodutora. Esse aqui é referente ao homem. Agora, a mulher, se tem a célula da mulher, ela vai dar origem a uma célula reprodutora. Essas duas células reprodutoras vai dar origem ao embrião. Só que você não pode ter a célula do embrião com números cromossômicos diferentes do que da espécie humana. Então, esse processo aqui, se aqui você tem N e aqui você tem N, e aqui no final você precisa ter N também, essas células reprodutoras têm que ser N sobre 2, porque N sobre 2 mais N sobre 2 vai dar N. Então, esse processo aqui, ele tem que ser uma meiose. Para manter a espécie, ela precisa ser uma meiose aqui para formar uma célula reprodutora que juntas vão manter o número cromossômico da espécie. Então, essa opção D, ela está se referindo a uma meiose. Então, assim, a gente conseguiria saber porque 3 estão se referindo à mitose. Se isso aqui fosse uma mitose, como é que você ia saber qual dessas 3 você ia marcar? Ele teria que te dar alguma outra dica, alguma outra coisa. Só que não é o caso dessa questão. Então, a gente já saberia que a resposta é a letra D. Entendeu? Então, tem essas duas formas. A primeira é vendo as opções. E aí a segunda, né, que seria a terceira, assim, juntos, é vendo o número de cromossomos, vendo o que está acontecendo direitinho, ver
há um emparelhamento dos cromossomos homólogos, ou se está separando os cromossomos homólogos, ou se está separando as cromátides irmãs. Então, dessas duas formas, a gente vai chegar à opção letra D, e aí você vê qual é a melhor.